Fala pessoal do Cacto Invest, tudo bem com vocês? Caio Josué aqui mais uma vez para trazer um novo conteúdo do canal. E dessa vez nós vamos falar das diferenças entre renda fixa e renda variável. Tem sido uma pergunta recorrente que algumas pessoas têm feito em razão dos outros vídeos que nós fizemos. E eu venho aqui trazer para vocês algumas reflexões. Você sabe quais são as diferenças entre renda fixa e renda variável? Há um caminho melhor? Ou elas se complementam. Então, se você tem interesse em saber o que é renda fixa, o que é renda variável, quais são os investimentos que se enquadram nesses dois grandes grupos, fica até o final e aproveita, eu já peço, se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa aqui o seu comentário, seja um elogio, uma sugestão, uma crítica. Fica até o final do vídeo para você ter as suas dúvidas esclarecidas sobre a diferença entre renda fixa e renda variável. Então, pessoal, é o seguinte, existem algumas diferenças essenciais entre renda fixa e renda variável, que apesar de ser teórico, mas é muito importante que você tenha esse conhecimento prévio para que você saiba exatamente, quando você for ver os investimentos dentro da sua corretora, você saiba o que esperar deles. Então, quando nós falamos em investimentos de renda fixa, nós estamos falando daqueles investimentos em que nós temos condições de esperar um determinado comportamento do investimento. Ou seja, você, a partir das informações disponíveis para o tomador do investimento, você vai ter como saber mais ou menos o que vai acontecer com o seu dinheiro se você fizer a aplicação naquele determinado investimento. E aqui nós temos que deixar uma coisa clara para tentar simplificar a questão. Quando nós falamos em renda fixa, nós estamos falando basicamente de um empréstimo. Então, alguém vai tomar um empréstimo de você e esse vai ser o seu investimento. Então, quando você quer investir em um investimento de renda fixa, você vai pré-acordar uma determinada taxa e um determinado prazo para que, quando chegar aquele prazo, o tomador do empréstimo, o tomador do seu investimento, lhe pague, lhe devolva o valor, lhe remunerando com a taxa pré-determinada. Só que aqui nas taxas nós temos duas grandes subdivisões dentro da renda fixa. Nós vamos ter investimentos pré-fixados e investimentos pós-fixados. Qual é a diferença? Todos eles vão estar atrelados a uma taxa. Você sabe qual vai ser a rentabilidade do título. Mas você não sabe, nos pós-fixados, determinar qual vai ser aquela taxa no período do investimento. Então, vamos para o exemplo. Digamos que você invista no Tesouro Selic. Se você investir no Tesouro Selic, como o próprio nome já sugere, ele vai render a taxa Selic mais uma pequena taxa pré-determinada. Então, a única coisa que você sabe é que ele vai render a taxa Selic. Quanto é a taxa Selic? Hoje, eu posso dizer que a taxa Selic é 12,75%. Mas no próximo mês, provavelmente a taxa Selic não vai ser 12,75%. Porque como eu já falei em outros vídeos, e vocês já sabem, quem define a taxa Selic no Brasil é o Copom. E o Copom reúne-se periodicamente para determinar qual vai ser a taxa Selic dali para frente. Ou seja, a partir de uma determinada conjuntura econômica e a partir dos objetivos do Banco Central, da política econômica do governo, vai ser determinada a taxa Selic para aquele período. Então já está próximo da próxima reunião do Copom e a expectativa que o mercado tem é que ocorra um novo aumento da taxa Selic. Mas hoje a taxa Selic é 12,75% ao ano. Depois da reunião do Copom, vai ser definida a nova taxa Selic. E como espera-se que ela aumente, ela vai passar a ser a taxa Selic definida pelo Copom e provavelmente maior do que 12,75% ao ano. Então, é um título pós-fixado, porque você só sabe que o título vai render a taxa Selic, mas você não tem como determinar desde logo qual vai ser o exato rendimento do seu investimento. Agora, por exemplo, se você investe em um título do Tesouro Direto ou em um CDB, que no momento da contratação você seja informado que aquele título rende 14% ao ano,
nós estamos diante de um investimento pré-fixado. Por que pré-fixado? Porque no momento da contratação, você sabe exatamente que o título vai render 14% ao ano. Você tem até como calcular o valor exato do seu rendimento no final, certo? Então, essa é a básica diferença entre pós-fixado e pré-fixado. E quais são exemplos de investimentos de renda fixa? Nós temos o próprio Tesouro Direto, que quem é o tomador do empréstimo é o Tesouro Nacional. Nós temos CDBs, quem é o tomador do empréstimo? São bancos ou instituições financeiras. LCIs e LCAs. Na LCI e LCA, o tomador do empréstimo também é banco ou instituição financeira. A diferença é que a LCI ela vai ser destinada para o mercado imobiliário e a LCA para o mercado do agronegócio, certo? Para financiar projetos no setor imobiliário e no setor do agronegócio, respectivamente. E por conta disso, tem um fator interessante em LCI e LCA. Como o setor imobiliário e o setor do agronegócio são atividades que são caras para o governo, como uma política econômica de estimular esses setores, o governo concede isenção de imposto de renda para o investidor de LCI e LCA. Então, em LCI e LCA, você não vai pagar imposto de renda sobre os seus rendimentos. Já Tesouro Direto e CDB vai ter a cobrança de imposto de renda direto na fonte nos seus investimentos. Nós vamos falar especificamente sobre isso nos vídeos próprios desses investimentos. Mas eu já adianto que no Tesouro e no CDB, a cobrança de imposto de renda se dá por meio de uma tabela regressiva. Então, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido em Tesouro ou CDB, menor vai ser a alíquota que você vai pagar de imposto de renda. E desses investimentos que eu mencionei, é importante notar que CDB, LCI e LCA são investimentos que são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é uma organização privada criada pelos próprios bancos e instituições financeiras, que serve como uma espécie de seguradora desses investimentos, de modo a garantir que, se você tiver investimento em LCI e LCA e o banco ou instituição financeira que foi tomador do empréstimo vier a falir, você vai estar garantido em até R$250 mil por instituição financeira e por CPF, certo? Então, até R$250 mil, considerando os rendimentos, você não tem muito com o que se preocupar, porque caso aconteça algum problema com a instituição financeira que foi tomadora do investimento, você vai ser ressarcido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Além disso, nós temos como mencionar também investimentos em renda fixa, as debêntures, os CRIs e os CRAs, né? Mas esses são investimentos que não têm proteção do FGC, são investimentos para quem já está um pouco mais familiarizado com os investimentos e, em seguida, também nós vamos ter vídeo para falar especificamente sobre eles. Aqui apenas é um panorama geral sobre o que é renda fixa e renda variável. Então, fechando a renda fixa, nós passamos para a renda variável. O que é renda variável? Ora, tomando por base o conceito de renda fixa, a contrário senso, nós temos que o conceito de renda variável engloba aqueles investimentos nos quais você não pode determinar qual vai ser o comportamento do seu valor investido. Então, quando nós falamos em renda variável, nós vamos lembrar principalmente dos investimentos em bolsa de valores, né? O que é negociado na bolsa de valores? Ações de empresas, né? Os fundos de investimento imobiliário, os ETFs, os BDRs, mas nós podemos pensar também em investimento em câmbio, né, que você vai investir para acompanhar a variação de alguma moeda, geralmente as pessoas investem para acompanhar a variação do dólar, e etc. Então, são esses investimentos que você faz, mas você não tem como determinar o que vai acontecer com o seu investimento. Então, isso implica dizer que são investimentos de maior risco e que necessita de uma mentalidade diferente do investidor, né? Necessita principalmente da mentalidade do investidor de longo prazo, da mentalidade do investidor resiliente, da mentalidade do investidor cacto, que é o que nós queremos trazer aqui pouco a pouco, né? Trazer esse aspecto dessa mentalidade do investidor de longo prazo. E como os investimentos de renda variável são investimentos de maior risco, a gente observa que no longo prazo
são os investimentos que trazem a maior rentabilidade. Basta você pesquisar, por exemplo, um índice de bolsa de valores nos últimos 20, 30 anos e comparar com o investimento de renda fixa, que você vai ver que no investimento em renda variável, na bolsa de valores, a regra é que tenha havido uma rentabilidade muito maior do que no investimento de renda fixa. Ocorre que, geralmente, as pessoas entram em investimento de renda variável quando está todo mundo falando. Está todo mundo falando de bolsa, todo mundo falando de fundo imobiliário, todo mundo falando de ações, né? E quando isso acontece, a tendência é que, havendo muita procura pelo mercado de ações, pelo mercado de renda variável, os preços dos ativos também aumentem, né? É a regra da oferta e da procura. E quando você entra nesse contexto da bolsa bombando, da bolsa estourada, muito alta, você tende a comprar os ativos muito caros, principalmente quando você não sabe avaliar a qualidade do ativo, e corre um risco muito grande também de que quando haja uma retração do mercado, quando haja uma queda na bolsa, você corre o risco de, não tendo a mentalidade do investidor de longo prazo, vender os seus ativos por um preço muito abaixo do que você comprou. Então, por isso que é muito importante você ter bastante consciência sobre os seus objetivos com os seus investimentos. Porque se você for para a bolsa, para a renda variável, até mesmo para a renda fixa, pensando em enriquecer de uma hora para outra, possivelmente você está com aquela mentalidade da ganância e é muito mais provável que, sem conhecimento e sem objetivos bem definidos, você acabe perdendo dinheiro. Você acabe comprando na alta, né, no momento em que os preços estão lá em cima, e vendendo aqui, vendendo na baixa, nos momentos em que as suas ações, seus fundos imobiliários vão estar desvalorizados. Aí você vai sair da bolsa dizendo que a bolsa é cassino, sem antes ter compreendido qual é o real objetivo da bolsa de valores, qual é o real objetivo da renda variável. Ora, renda variável, principalmente quando a gente fala de bolsa e de ações, a gente está falando da mentalidade de você ser sócio de um grande negócio, sócio de uma grande empresa, que vai dar lucros, que vai distribuir esses lucros em forma de dividendos, em forma de juros sobre capital próprio, né? É da mentalidade de você ser proprietário de fundos imobiliários, que vão ter imóveis, que vão ser alugados e vão distribuir esses rendimentos provenientes dos aluguéis para os cotistas de forma proporcional e isento de imposto de renda. Então essa é a mentalidade adequada para a renda variável, a mentalidade do longo prazo, a mentalidade de aumentar os seus aportes e aumentar o seu patrimônio alocado ali na renda variável, para que no futuro você possa construir uma renda passiva com esse patrimônio, ou então até para que lá na frente você venda parte desse patrimônio de ações, de fundos imobiliários, para algum objetivo que você tenha no longo prazo. Mas é importante que você tenha o objetivo muito bem definido. E, além do objetivo muito bem definido, é importante que você tenha conhecimento para ingressar no mercado de renda variável, muito mais do que o conhecimento que você vai precisar para o mercado de renda fixa. Porque na renda fixa, se você cumpriu as regras, ou seja, se o investimento que você fez não era de liquidez diária, tinha um vencimento, basta você esperar até o vencimento, que na data do vencimento lá acordada, você vai receber na sua conta o valor mais juros acordados, praticamente você não tem chance de perder dinheiro. Agora, é claro, se você resgatar antes, há uma grande chance também de perder dinheiro. Agora, na renda variável, você precisa estudar muito mais para que você tenha um conhecimento mais sólido e a mentalidade do investidor de longo prazo. Então, para isso, se inscreve aqui no canal, que nós vamos trazer também muito conteúdo sobre renda variável. Se você tem interesse em entrar no mercado de ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, até criptomoedas, se inscreve no canal, que nós vamos trazer muito vídeo sobre isso, muito conhecimento sobre isso e muito conhecimento também sobre a mentalidade necessária ao investidor de longo prazo. E qual é a conclusão que nós chegamos entre a renda fixa e a renda variável? Bom, a conclusão que nós temos é que, na verdade, não há um lugar melhor para investir, seja na renda fixa ou na renda variável. O que há são opções diferentes de investimento para objetivos diferentes. Então, se você tem objetivos para o curto e médio prazo, você vai encontrar investimentos mais adequados na renda fixa.
Agora, se você tem objetivos para o longo prazo, você vai encontrar investimentos mais adequados na renda variável. Mas o importante sempre é diversificar, para você aproveitar as oportunidades que vão surgir na renda fixa e na renda variável. O importante é que você tenha uma carteira diversificada. Você tem investimento em renda fixa, você tem investimento em renda variável. Se você é uma pessoa mais conservadora, que não aceita assumir riscos, necessariamente os investimentos mais adequados para você estarão na renda fixa. Mas se você é uma pessoa mais agressiva, que aceita assumir mais riscos em troca de uma rentabilidade maior, você vai encontrar investimentos mais adequados na renda variável. E tem também o detalhe de que, se você é uma pessoa conservadora, não significa dizer que você não pode se expor a bons investimentos na renda variável. Você precisa apenas delimitar qual é o percentual do seu patrimônio que você admite correr um pouco mais de risco. Então você pode destinar 5% do seu patrimônio investido para renda variável, pode destinar 10%, mas é importante que você desenvolva esse conhecimento, desenvolva essa mentalidade, comece a investir, abra a conta na sua corretora, faça a primeira transferência, compre uma pequena parte em Tesouro Selic, que é onde você sabe que não vai perder dinheiro, né, que no momento que você precisar resgatar, como o Tesouro Selic, que é um investimento de liquidez diária, você vai conseguir resgatar antes do vencimento sem perder dinheiro. Agora, importante, é o Tesouro Selic, certo? Lá dentro de Tesouro Direto, você vai lá em Tesouro Selic, vai ter dois disponíveis, o Tesouro Selic 2025 e o Tesouro Selic 2027. Não inventa de comprar Tesouro IPCA, não inventa de comprar Tesouro pré-fixado sem saber o que você está fazendo. Mas o Tesouro Selic, você pode começar a comprar tranquilo, destina para o Tesouro Selic um valor que você vai deixar mais de 30 dias. Para quê? Para que você não pague IOF sobre a operação, né? Porque nós sabemos que nos investimentos de renda fixa, se você deixar menos de 30 dias, você vai pagar IOF sobre o que render. Não é sobre o seu patrimônio investido, mas sobre o que render. Então é bom que você não pague. Então, bota lá, coloca lá um pequeno valor, 120, 150 reais, que você não vá utilizar nos próximos 30 dias, para você ver também na prática como é o processo de abrir a conta na corretora, de comprar um título do Tesouro Direto, fazer o investimento, fazer a liquidação e acompanhar a rentabilidade desse título dia após dia. Vai ser pouco? Vai, porque é o investimento mais seguro da economia, mas vai render mais do que na poupança. E assim você vai ganhando a segurança necessária para melhor investir o seu patrimônio. Então vamos lá, abra sua conta na corretora, faça o seu primeiro investimento. Se você ainda não viu o vídeo que nós falamos sobre qual corretora escolher, clica no card que eu estou deixando aqui no vídeo, tá bom? E assiste o vídeo para você saber qual é a corretora mais adequada para o seu perfil e faça essa tentativa, faça a primeira transferência para a conta na corretora, faça o seu primeiro investimento em Tesouro Selic e você vai ver o quão simples é. E além disso, se inscreve no canal, acompanhe as nossas publicações, ativa o sininho, que nós vamos sempre trazer mais conteúdos para que você agregue o conhecimento aos poucos, vá construindo o conhecimento necessário para que você tenha mais segurança para investir e comece, de fato, a melhorar os seus investimentos.